Muito bem, nós estamos voltando com o nosso Orientes, nesse assunto tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. Por que eu digo isso com tanta ênfase? Porque é muito bom passar pela tempestade. Gente, o gostinho que tem, o outro lado, quando você olha para trás e a tempestade ficou, nada supera. É ou não é? Tá todo mundo aqui balançando a cabeça. E tem mais, tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: mar calmo não faz bom marinheiro. Oba! Não é? E é fato. Eu tenho para mim, você, voltando ao que você falou no final do bloco sobre o sofrimento... Tem um quê de divino? Eu nem gosto de enaltecer muito isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, mas o sofrimento, aí depois você começa a analisar, eu comecei a analisar depois das superações que a gente teve que viver em casa, né? A criança, para aprender a comer, engasga. Para aprender a andar, cai. Tudo você tem. Para aprender a nadar, você engole água. É superação, superação. A vida é superação. A gente passa por um crivo sempre. Sim. Não é? Nas minhas palestras, sempre que eu estou palestrando sobre esse assunto, eu falo para o pessoal das palestras o seguinte: eu faço uma enquete lá, aquela coisa do levanta a mão. Eu falo assim: olha, quais foram os momentos de mudança da sua vida? Onde você cresceu como pessoa, como ser humano, que você ampliou seus ondas de vida? Foram nos momentos de calmaria, de tranquilidade, ou foram nos momentos de luta? Senhora. Quem que não sabe disso? Mas mesmo assim, o que a nossa sociedade mais faz hoje? Foge da dor, foge do sofrimento, foge da frustração. Aliás, é daí que vem a bebida, daí que vem... A gente quer desafogar as mágoas. Fuga. Bom, então eu vou pegar uma palavrinha rápida, de cada um, para Maria José, que perdeu 2 filhos em acidente de carro e de moto. É a que diz que ainda não superou. Que não consegui superar. Então, ela é de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, Maria José, porque eu sei que conselho, se fosse bom, a gente vendia. Mas acolha, Maria José. Então, eu vou falar, não é nem um conselho, viu, Maria José? É palavra de Deus, né? Está lá na palavra, na Bíblia, quando estuda a Bíblia. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Não tente viver o amanhã, depois de amanhã, outra semana. Um dia de cada vez. Levantar e viver o seu dia com aquilo que ele tiver para oferecer, né? Respirando e renovando as forças. Bom, eu digo que quando você tem fé, você consegue superar tudo. Mas quando você sentir que esse fardo seu está pesado, só tem a dizer o seguinte: é pedir, sabe? Pôr seu joelho ao chão e pedir a Deus que Ele... Bonito. Humildade, né, Deus? Exercício É verdade. da fé. Eu acho que a pessoa ela tem que ter... humildade é uma palavra muito forte. As pessoas falam da boca para fora, mas elas não têm o ato da humildade. E a humildade, sabe como é que a gente conquista? Sendo humilhado. Eu acredito nisto. E é verdade. Eu acredito. Uma palavra para Maria José. Eu vejo assim, Maria José, que a tristeza tem que passar, né? Ela não pode durar para sempre. Deus está com você, somos capazes de superar quando temos essa força maior que é Deus, que é Jesus mesmo na nossa vida, a entrega totalmente, né, Laércio, a Deus mesmo, procurar pessoas que possam estar ajudando, orientando. E meu pai já dizia, e é verdade, hoje eu vejo assim, os nossos filhos são emprestados para nós, né? Eles são de Deus. Nós somos de Deus. Nós viemos de Deus, eu acredito plenamente nisso, e de Deus, para Deus nós vamos voltar, né? É duro superar a perca de um filho, deve ser terrível, perder um filho. Uma mãe não quer perder um filho, ela prefere morrer no lugar do filho, até doar a vida por um filho, né? Minha mãe muitas vezes ela dizia que se eu pudesse estar no seu lugar, minha filha, mas eu não posso,
né? Não tem como. Ela falava, se eu pudesse, eu passava toda essa doença para mim, eu já vivi. Ela falava isso. Mas a fé é tudo. Não perca a esperança. Ainda há tempo, a esperança, e Deus te quer feliz, Deus te quer alegre, né? Então, 3 dicas boas. Um dia de cada vez. Oração. Pedir. Pedir. E até ir atrás de ajuda, se for o caso. Se for o caso. Porque essa tristeza não pode durar, né? E aí eu creio que nesses 3 conselhos me saltou aqui um detalhe importante. Superar não é aceitar e dizer assim, eu aceito a perda do meu filho. Não, não é isso. Não. A gente não precisa aceitar, nunca vamos aceitar, né? O coração está partido, por isso que a gente diz, perdemos, tem uma perda, é um registro, está perdido. Fica ali a cicatriz, mas a gente consegue continuar em frente. Como a gente começou o programa, a gente vai em frente, a vida continua. Então, é uma superação na alegria, na paz. Acho que uma questão, Laércio, essa coisa que você falou é muito rica. Eu acho que uma questão é você estacionar na dor. E, de novo, muita gente sofre, nós falamos que por causa do apego, e um outro motivo que faz as pessoas sofrerem é ter dó de si mesmo. Não, remoendo, né? Remoendo. E ficar com dó de si. Mas por que isso? É o porquê comigo, né? Mas por quê? Porque todo mundo sofre. Aliás, Maria José, me lembrei, ótimo você ter falado isso, que eu me lembrei de um amigo, grande abraço para ele, né, se ele estiver nos vendo, lá em Contagem ou é Betim, faço a confusão ali em Minas Gerais. O filho dele se suicidou, no fundo do quintal de casa. E ele disse que, sabe o que ele fez, Maria José? Ele falou que o si é do demônio. Se eu tivesse, ele falou que, ele falou, eu vou ficar maluco. Ele simplesmente retirou o si. Porque ele falou, eu vou enlouquecer. Então ele parou com essa história do... ter dó de si mesmo. Ter dó de si mesmo, em outras palavras. E se eu tivesse... E se... Posso dar um exemplo disso? Que o mundo inteiro viu. E que eu estava revendo as cenas outro dia, que foi o tsunami no Japão. Arrasou com cidades inteiras, destruiu tudo. Não só destruiu, como levou embora, né? Então, as suas lembranças de infância, tudo que você tinha, água veio e levou tudo. Então, você olhava para os japoneses ali naquele momento, né, dos filmes ali onde eles estão vendo a cidade sendo devastada, você vê, lógico, que eles, com certeza se entristeceram, ficaram chateados, mas não estacionaram na dor. No dia seguinte, o pensamento era, bom, precisamos recomeçar. E o mundo inteiro viu o que eles lindo, conseguiram, né, fazer. Lindo. E em pouquíssimo tempo, as coisas estavam voltando para o lugar. Por quê? Porque não se estacionou na dor. É aquela história do não ficar chorando leite derramado. A gente ouve falar muito isso. A vida, né, continua. Bom, o que a gente precisa refazer aqui? Aliás, eu quero mandar um abraço para Emilianópolis. Rose, aproveita aí, né? Depois fala com o pessoal, as cajazeiras aí, pega no site esse programa para dar para aquela família. Tem uma família lá também, que a filha recém-casada, com um bebê de 1 ano, 2 anos, voltando enfermeira, voltando do plantão, o carro pegou, né? Ela faleceu e eu estive com a família, fui ter um momento com a família, eles estavam abaladíssimos, né? Então, esse programa vai ajudar muito. Bom, a gente tem um VT, a gente tem um VT agora sobre a superação. Olha que beleza, vamos lá, vamos a ele. Né, no futebol no final de semana, sempre, né, pratiquei algum tipo de esporte. Eu gostava de pedalar em longas distâncias. A vida esportiva de Zé Roberto foi interrompida. Ele é cadeirante há 11 anos, reagiu a um assalto e tomou 6 tiros. Fiquei quase um ano internado, tive muita complicação, né, de hospital. Então tudo isso retardou um pouco a minha volta para casa e a minha ingressada para o esporte. Logo após o acidente, outras perdas também vieram. A esposa o deixou e levou consigo a filha pequena. Quando eu pensava na minha filha, eu falava, poxa, cara, como é que vai ser, cara? Uma criança ainda, a gente estava na fase de brincar, correr e tal. Mas para compensar,
veio uma grande conquista, o esporte. Depois do esporte, poxa, você vê, a gente ganha tudo. Você ganha vigor físico, você ganha massa muscular, você ganha força, você tem resistência para o seu dia a dia normal. E hoje em dia a minha vida é o basquete. Dificuldades existem, é claro, mas o foco é sempre superar. Que eu sempre falo para eles, vocês têm dificuldades, nós também temos. E as dificuldades foram feitas para ser superadas. É uma superação para a gente também, é uma superação para quem trabalha com deficiente. No basquete adaptado, além das dificuldades que o jogador tem em procurar a bola, deslocar a cadeira, procurar o colega de time e fazer a cesta, o mais importante para um bom entrosamento é a união e o companheirismo. Os 5 rapazes dentro de quadra, eles têm que jogar como 5 irmãos, eles são uma família. E no basquete em si, caiu, você mesmo acaba se levantando sozinho. Um encosta, o outro pega, o outro levanta. Uma vez ou outra que o treinador entra em quadra, mas na maioria das vezes caiu, a gente se locomove sozinho. Tem que estar um respeitando ao outro, se não existir o respeito, não tem uma sintonia. Para o administrador Salmir, a natação foi a maneira encontrada por ele para ajudar a superar o trauma de um grave acidente. Fui atropelado pelo trem há 5 anos. Andando na linha, fui atravessar, não vi o trem, aí eu fui atropelado. Ficou numa cadeira de rodas por 7 meses e começou a reabilitação. Logo entrou para a natação, esporte que nem pensa em deixar. Logo depois que eu perdi as pernas, que eu comecei a fazer o tratamento, aí eu caí para a piscina, não sabia nem nadar. Aí eu vim aqui pro CPSP e, tô nadando faz 4 anos, já competi, ganhei medalhas. É a válvula de escape, né? Onde você tira o estresse do dia a dia, das discriminações que você sofre. São exemplos de superação. Pessoas como Salmir e Zé Roberto que fizeram do esporte uma ferramenta capaz de resgatar a alegria, a força, a esperança e o amor pela vida. A vida em si é muito boa. Dificuldade todo mundo tem. Eu tenho, você tem, meu treinador tem, meus companheiros têm. Eu vejo a dificuldade em si como uma fortaleza. Quanto mais difícil, mais eu gosto. No começo, querendo ou não, você reclama muito, né? Mas aí você vem pra cá, você vê que tem pessoas que têm mais dificuldades bem maiores que a sua. E, tá sempre todo mundo dando risada. E é bom que você convive com pessoas que têm o mesmo problema, né? Porque você viver com pessoas normais, mas ninguém sabe o que você passa. Agora aqui é todo mundo igual. Tudo que você faz, eu faço, só não corro. Quanto mais difícil, mais eu gosto, disse o atleta ali. Quer dizer, sabe qual é a minha conclusão? A vida é maior do que os braços. A vida é maior do que as dores. A vida é maior que as decepções. A vida é maior que tudo. Sem dúvida. Engraçado que uma decepção você interrompe. Uma tristeza você acaba conseguindo superar. Mas a vida não tem como interromper, ela segue. A vida vai. Desistir é para sempre. Né? Se você desistir, mas a vida vai te levando, mesmo triste. A vida continua. A vida continua. É interessante a força da vida. Outro dia eu postei no Facebook isso. Eu vi uma árvore toda podada, só o tronco, todo cortado, e aquele monte de brotinho saindo do meio da tora, assim. Eu falei, que lindo a vida, né? É bem isso, né? De dentro de nós brota essa vida. Aí é que eu vejo a fé, Eliana. Deus não é só palavras. Não. Quando a gente fala que Deus é amor. Misericórdia, compaixão. Que a gente fala essas coisas, que a gente aprende, se deixar, fica só nos títulos. Mas Deus, eu sou o caminho, eu sou a vida. Essa vida que não para, é Deus nos levando. Também de maneira natural. Não é? Deus nos leva, Deus nos leva. Deus nos leva. E é engraçado que, de repente, um dia você acorda, olha para um lado e fala assim, sabe uma coisa? Vou seguir em frente. E você nem sabe de onde você sorri. Força, né? E por falar de seguir em frente, me lembra uma passagem bíblica que eu gosto demais. Que é a história de quando Moisés chega ali diante do Mar Vermelho. E ele começa a ficar preocupado, porque e agora, para onde eu vou, não sei o quê. E eu acho linda a resposta que Deus dá para ele. Porque Deus vira para ele e diz assim, escuta aqui, por que clamas a mim?
né? Por que clamas a mim? Eu lembrei Diga do ao mar Padre que Léo. abra. Ora, se esse é o único caminho, diga ao mar que abra. Vai ficar chorando. Rapaz, vai em frente, bicho. Vai em frente. Eu não falei que vocês vão chegar lá? Eu não disse? Então, vão em frente. Natural. Isso. Vai em frente. É interessante isso. Escuta, por que clamas a mim? Diga ao mesmo. povo que marche. Deus tem essas coisas, Deus tem essas coisas. Tem aquela passagem também que o leproso, né? Como ele tinha tanta certeza, ele disse para Jesus, ele entendeu que Deus tinha que fazer a vontade dele, que se realizasse a vontade de Deus, né? Ele chega para Jesus e ele diz, Senhor, se tu queres, tu podes me curar, né? Então ele entendeu que Deus poderia curar, Jesus podia curá-lo, mas que fosse feita a vontade do Senhor também. Ele não exigiu que Deus curasse ele, que Jesus curasse ele. Ele disse, Senhor, se tu queres. Né? Então, ele aceita a vontade do Senhor. Então, é muito importante a gente também, né, se aprender a aceitar a vontade do Senhor na nossa vida. Nós podemos superar uma doença e talvez você tenha que carregar aquela enfermidade para o resto da vida. Pois e é. a gente tem que saber lidar com essa situação. Nem sempre aceitar a situação é a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus que a gente continue vivendo. Continue lutando, vivendo. Continue sendo feliz. Esse povo aí do esporte entendeu e está seguindo em frente. Bom, a gente vai voltar nesse detalhe, né? O Oriente volta, vai para o intervalo, volta já já.